Dá-se que o homem vai até o rei, fica 3 dias lá esperando, que só vai sair de lá da soleira da porta quando até que o rei lhe venha atender. E aí, até que o rei resolve ir lá e perguntar lá para que, afinal de contas, o que você quer? Ele quer um barco. Mas para que você quer um barco? Ele fala assim: eu quero ir até a ilha desconhecida. E o rei pergunta: mas já não há ilhas desconhecidas. E o homem pergunta: mas quem te falou, rei, que não tem ilhas desconhecidas? Aí o rei fala: estão nos mapas. Aí o homem: mas nos mapas só estão as ilhas conhecidas. E o rei: que ilha desconhecida é essa de que queres ir à procura? E o homem: se eu pudesse te falar, então ela não seria desconhecida. Aí o rei mais sério pergunta: a quem ouviste tu falar dela? E ele responde: a ninguém. E o rei: nesse caso, por que teimas em dizer que essa ilha desconhecida existe? E o homem fala: simplesmente porque é impossível que não exista uma ilha desconhecida. Aí volta o rei: e vieste aqui para me pedires um barco? Sim, vim aqui para pedir-te um barco. E tu quem és para que eu te dê? Aí o homem: e tu quem és para que não me des? Sou o rei deste reino, e os barcos do reino pertencem-me todos. E o homem: mais lhes pertencerá tu a eles do que eles a ti. Que queres dizer? Perguntou inquieto o rei. E o homem: que tu sem eles é nada, e que eles sem ti poderão sempre navegar. As minhas ordens, diz o rei, com os meus pilotos e os meus marinheiros. Não te peço marinheiros nem piloto, só te peço um barco. E essa ilha desconhecida, se a encontrares, será para mim? A ti, rei, só interessam as ilhas conhecidas. Também me interessam as desconhecidas quando deixam de o ser. Talvez essa não se deixe conhecer. Então, não te dou barco. Darás. Ao ouvirem esta palavra, darás, pronunciada com tranquila firmeza, os aspirantes à porta das petições, em quem, minuto a minuto, desde o princípio da conversa, a impaciência vinha crescendo, e mais para se verem livres dele do que por simpatia solidária, resolveram intervir a favor do homem que queria o barco, começando a gritar: dá-lhe o barco, dá-lhe o barco. O rei abriu a boca para dizer à mulher da limpeza que chamasse a guarda do palácio a vir restabelecer imediatamente a ordem pública e impor a disciplina. Mas nesse momento, as vizinhas que assistiam das janelas juntaram-se ao coro com entusiasmo, gritando como os outros: dá-lhe o barco, dá-lhe o barco. Perante uma tão iniludível manifestação da vontade popular, e preocupado com o que neste meio tempo já haveria perdido na porta dos obséquios, o rei levantou a mão direita a impor silêncio e disse: vou dar-te um barco, mas a tripulação terás de arranjá-la tu. Os meus marinheiros são-me precisos para as ilhas conhecidas. Os gritos de aplauso do público não deixaram que se percebesse o agradecimento do homem que viera pedir um barco. Aliás, o movimento dos lábios tanto teria podido ser obrigado, meu senhor, como eu cá me arranjarei. Mas o que indistintamente se ouviu foi o dito seguinte do rei: vais à doca, perguntas lá pelo capitão do porto, dizes-lhe que te mandei eu e ele que te deu o barco. Levas o meu cartão. O homem que ia receber um barco leu o cartão de visita, onde dizia rei por debaixo do nome do rei, e eram estas as palavras que ele havia escrito sobre o ombro da mulher da limpeza: entrega ao portador um barco, não precisa ser grande, mas que navegue bem e seja seguro. Não quero ter remorsos na consciência se as coisas lhe correrem mal. Quando o homem levantou a cabeça, supõe-se que desta vez é que iria agradecer a dádiva. Já o rei se tinha retirado, só estava a mulher da limpeza a olhar para ele com cara de caso. O homem desceu
do degrau da porta, sinal de que os outros candidatos podiam, enfim, avançar. Nem valeria a pena explicar que a confusão foi indescritível, todos a quererem chegar ao sítio em primeiro lugar, mas com tão má sorte que a porta já estava fechada outra vez. A aldraba de bronze tornou a chamar a mulher da limpeza, mas a mulher da limpeza não está. Deu a volta e saiu com o balde e a vassoura por outra porta, a das decisões, que é raro ser usada, mas quando é, é. Agora sim, pode-se compreender o porquê da cara de caso com que a mulher da limpeza havia estado a olhar. Foi esse o preciso momento em que ela resolveu ir atrás do homem quando ele se dirigisse ao porto a tomar conta do barco. Pensou ela que já bastava de uma vida a limpar e a lavar palácios, que tinha chegado a hora de mudar de ofício, que lavar e limpar barcos é que era a sua vocação verdadeira. No mar, ao menos no mar, a água nunca lhe faltaria. O homem nem sonha que, não tendo ainda sequer começado a recrutar os tripulantes, já leva atrás de si a futura encarregada das baldeações e outros asseios. Também é deste modo que o destino costuma comportar-se conosco. Já está mesmo atrás de nós. Já estendeu a mão para tocar-nos o ombro. E nós ainda vamos a murmurar. Acabou-se. Não há mais que ver. É tudo igual. Andando, o homem chegou ao porto, foi à doca, perguntou pelo capitão e, enquanto ele não chegava, deitou-se a adivinhar qual seria, de quantos barcos que ali estavam, o que iria ser seu. Grande já se sabia que não. O cartão de visita do rei era muito claro neste ponto. Por conseguinte, ficavam de fora os paquetes, os cargueiros e os navios de guerra. Tão pouco poderia ser ele tão pequeno que resistisse mal às forças do vento e aos rigores do mar. O rei também havia sido categórico neste ponto. Que navegue bem e seja seguro. Foram estas as suas formais palavras, assim implicitamente excluindo os botes, as faluas e os escaleres, os quais, sendo bons navegantes e seguros, conforme a condição de cada qual, não tinham nascido para sulcar os oceanos, que é onde se encontram as ilhas desconhecidas. Um pouco afastada dali, escondida por trás de uns bidões, a mulher da limpeza correu os olhos pelos barcos atracados. Para o meu gosto, aquele, pensou. Porém, a sua opinião não contava, nem sequer havia sido ainda contratada. Vamos ouvir antes o que dirá o capitão do porto. O capitão veio, leu o cartão, mirou o homem, de alto a baixo, e fez a pergunta que o rei se tinha esquecido de fazer. Sabes navegar? Tens carta de navegação? Ao que o homem respondeu, aprenderei no mar. O capitão disse, não te aconselharia. Capitão sou eu e não me atrevo com qualquer barco. Dá-me então um que possa atrever-me eu, não um desses não. Dá-me antes um barco que eu respeite e que possa respeitar-me a mim. Essa linguagem é de marinheiro, mas tu não és marinheiro. Se tem uma linguagem, é como se fosse. O capitão tornou a ler o cartão do rei e depois perguntou, poderás dizer-me para que queres o barco? Para ir à procura da ilha desconhecida? Já não há ilhas desconhecidas. O mesmo me disse o rei. O que ele sabe de ilhas, diz o capitão, aprendeu comigo. E o homem, é estranho que tu, sendo o homem do mar, me digas isso, que já não há ilhas desconhecidas. Homem da terra sou eu, e não ignoro que todas as ilhas, mesmo as conhecidas, são desconhecidas, enquanto não desembarcamos delas. Aí vai o capitão. Mas tu, se bem entendi, vais à procura de uma onde ninguém tenha desembarcado. Sabê-lo-ei quando lá chegar. Se chegares. Sim, às vezes naufraga-se pelo caminho. Mas se tal me viesse a acontecer, deveria escrever nos anais do porto que o ponto a que cheguei foi esse. Queres dizer que chegar sempre se chega. Não serias quem és, se não soubesses já. O capitão do porto disse, vou dar-te a embarcação que te convém. Qual é ela? É um barco com muita experiência, ainda do tempo em que toda a gente andava à procura de ilhas desconhecidas. Qual é ele? Julgo até que encontrou algumas. Qual? Aquele.
Assim que a mulher da limpeza percebeu para onde o capitão apontava, saiu a correr de trás dos bridões e gritou: "É o meu barco! É o meu barco!" Há que perdoar-lhe a insólita reivindicação de propriedade a todos os tiros abusiva. O barco era aquele de que ela tinha gostado simplesmente. "Parece uma caravela", disse o homem. "Mais ou menos", concordou o capitão. "No princípio era uma caravela. Depois passou por arranjos e adaptações que a modificaram um bocado. Mas continua a ser uma caravela. Sim, no conjunto conserva o antigo ar. E tem mastros e velas. Quando se vai procurar ilhas desconhecidas, é o mais recomendável." A mulher da limpeza não se conteve. "Para mim, não quero outro." "Quem és tu?" perguntou o homem. "Não te lembras de mim?" "Não tenho ideia." "Sou a mulher da limpeza." "Qual limpeza?" "A do palácio do rei." "A que abria a porta das petições?" "Não havia outra." "E por que não estás tu no palácio do rei a limpar e abrir portas?" "Porque as portas que eu realmente queria já foram abertas e porque de hoje em diante só limparei barcos." "Então estás decidida a ir comigo procurar a ilha desconhecida?" "Saí do palácio pela porta das decisões." "Sendo assim, vai para a caravela, vê como está aquilo. Depois do tempo que passou, deve precisar de uma boa lavagem. E tem cuidado com as gaivotas que não são de fiar." "Não queres vir comigo conhecer o teu barco por dentro?" "Tu disseste que era teu." "Desculpa, foi só porque gostei dele." Gostar é provavelmente a melhor maneira de ter. Ter deve ser a pior maneira de gostar. O capitão do porto interrompeu a conversa. "Tenho de entregar as chaves ao dono do barco, a um ou a outro. Resolvam-se, a mim tanto se me dá." "Os barcos têm chave?" perguntou o homem. "Para entrar não, mas lá estão as arrecadações e os paióis, e a escrivaninha do comandante com o diário de bordo." "Ela que se encarregue de tudo. Eu vou recrutar tripulação", disse o homem e afastou-se. A mulher da limpeza foi ao escritório do capitão para recolher as chaves. Depois entrou no barco. Duas coisas lhe valeram aí: a vassoura do palácio e a prevenção contra as gaivotas. Ainda não tinha acabado de atravessar a prancha que ligava a murada do cais e já as malvadas estavam a precipitar-se sobre ela aos guinchos, furiosas, de goela aberta, como se ali mesmo a quisessem devorar. Não sabiam com que se metiam. A mulher da limpeza pousou o balde, meteu as chaves no seio, firmou bem os pés na prancha e, redemoinhando a vassoura como se fosse um espadão dos tempos antigos, fez debandar o bando assassino. Foi só quando entrou no barco que compreendeu a ilha das gaivotas. Havia ninhos por toda parte, muitos deles abandonados, outros ainda com ovos, e uns poucos com gaivotinhos de bico aberto à espera da comida. "Pois sim, mas o melhor é mudarem-se daqui. Um barco que vai procurar a ilha desconhecida não pode ter esse aspecto, como se fosse um galinheiro", disse. Atirou para a água os ninhos vazios e, quanto aos outros, deixou-os ficar até ver. Depois arregaçou as mangas e pôs-se a lavar a coberta. Quando acabou a dura tarefa, foi abrir o paiol das velas e procedeu a um exame minucioso no estado das costuras. Depois de tanto tempo sem irem ao mar e sem terem de suportar os esticões saudáveis do vento. As velas são os músculos do barco. Basta ver como incham quando se esforçam, mas isso mesmo sucede aos músculos. Se não se lhes dá o uso regularmente, abrandam, amolecem, perdem nervo. E as costuras são como os nervos das velas, pensou a mulher da limpeza, contente por estar a aprender tão depressa a arte de marinharia. Achou esgarçadas algumas bainhas, mas contentou-se com assinalá-las, uma vez que para este trabalho não podiam servir a linha e a agulha com que passajava as peúgas dos pajens antigamente, quer dizer, ainda ontem. Quanto aos outros paióis, viu logo que estavam vazios. Que o da pólvora estava desmunido, salvo uns pozinhos negros no fundo, que primeiro mais lhe pareceram caganitas de rato. Não lhe importou nada. De fato, não está escrito em nenhuma lei, pelo menos até onde a sabedoria de uma mulher da limpeza é capaz de alcançar,
que ir em busca de uma ilha desconhecida tenha de ser forçosamente uma empresa de guerra. Já ralou e muito a falta absoluta de munições de boca no paiol respectivo, não por si própria, que estava mais do que acostumada ao mau passadio do palácio, mas por causa do homem a quem deram este barco. Não tarda que o sol se ponha, e ele a aparecer-me aí a clamar que tem fome, que é o dito de todos os homens mal entram em casa, como se só eles é que tivessem estômago e sofressem da necessidade de o encher. E se já traz marinheiros para a tripulação, que são os ogres a comer, então é que não sei como nos iremos governar, disse a mulher da limpeza. Não valia a pena ter se preocupado tanto. O sol havia acabado de sumir-se no oceano quando o homem que tinha um barco surgiu no extremo do cais. Trazia um embrulho na mão, porém vinha sozinho e cabisbaixo. A mulher da limpeza foi esperá-lo à prancha, mas antes que ela abrisse a boca para se inteirar de como lhe tinha corrido o resto do dia, ele disse: "Está descansada. Trago aqui comida para os dois." "E os marinheiros?" perguntou ela. "Não veio nenhum, como podes ver." "Mas deixaste-os apalavrados, ao menos?" tornou ela a perguntar. "Disseram-me que já não há ilhas desconhecidas, e que mesmo que as houvesse, não iriam eles tirar-se do sossego dos seus lares e da boa vida dos barcos de carreira para se meterem em aventuras oceânicas à procura de um impossível, como se ainda estivéssemos no tempo do mar tenebroso." "E tu, que lhes respondeste?" "Que o mar é sempre tenebroso." "E não lhes falaste da ilha desconhecida?" "Como poderia falar-lhes eu de uma ilha desconhecida se não a conheço? Mas tens a certeza que ela existe, tanta como a de ser tenebroso o mar." Neste momento, visto daqui, com aquela água cor de jade e o céu como um incêndio, de tenebroso não lhe encontro nada. É uma ilusão tua. Também as ilhas às vezes parece que flutuam sobre as águas e não é verdade. Que pensas fazer se te falta tripulação? Ainda não sei. Podíamos ficar a viver aqui. Eu ofereci-me para lavar os barcos que vêm à doca. E tu? E eu? Tens com certeza um mistério, um ofício, uma profissão, como agora se diz. Tenho. Tive. Terei, se for preciso. Mas quero encontrar a ilha desconhecida. Quero saber quem sou eu quando nela estiver. Não sabes? Se não sais de ti, não chegas a saber quem és. O filósofo do rei, quando não tinha o que fazer, ia sentar-se ao pé de mim, a ver-me passajar as peugas dos pajens, e às vezes dava-lhe para filosofar. Dizia que todo homem é uma ilha. E eu, como aquilo não era comigo, visto que sou mulher, não lhe dava importância. Tu que achas? Que é necessário sair da ilha para ver a ilha. Que não nos vemos se não nos saímos de nós. Se não saímos de nós próprios, quero tu dizer. Não, não é a mesma coisa. O incêndio do céu ia esmorecendo, a água rocheou-se de repente. Agora, nem a mulher da limpeza duvidaria de que o mar é mesmo tenebroso, pelo menos a certas horas. Disse o homem: "Deixemos as filosofias para o filósofo do rei, que para isso é que lhe pagam. Agora vamos nós comer." Mas a mulher não esteve de acordo. "Primeiro tens de ver o teu barco, só o conheces por fora." "Que tal o encontraste?" "Há algumas bainhas de vela que estão a precisar de reforço." "Desceste ao porão? Encontraste água aberta?" "No fundo vê-se alguma coisa de mistura com o lastro, mas isso parece que é próprio, faz bem ao barco." "Como foi que aprendeste essas coisas?" "Assim." "Assim como? Como tu, quando disseste ao capitão do porto que aprenderias a navegar no mar." "Mas ainda não estamos no mar, mas já estamos na água." "Sempre tive a ideia de que para a navegação só há dois mestres verdadeiros, um que é o mar, o outro que é o barco." "E o céu? Estás a esquecer-te do céu." "Sim, claro, o céu. Os ventos, as nuvens, o céu. Sim, o céu." Em menos de um quarto de hora tinham acabado a volta pelo barco. Uma caravela, mesmo transformada, não dá para grandes passeios. "É bonita", disse o homem.
Mas se eu não conseguir arranjar tripulantes suficientes para a manobra, terei de ir dizer ao rei que já não a quero. Perdes o ânimo logo à primeira contrariedade. A primeira contrariedade foi estar à espera do rei por 3 dias e não desistir. Se não encontrares marinheiros que queiram vir, cá nos arranjaremos os 2. Estás doida. 2 pessoas sozinhas não seriam capazes de governar um barco desses. Eu teria de estar sempre ao leme. E tu, nem vale a pena estar a explicar-te, é uma loucura. Depois veremos, agora vamos, mas é comer. Subiram para o castelo de popa, o homem ainda a protestar contra o que chamara loucura. E ali a mulher da limpeza abriu o farnel que ele tinha trazido. Um pão, queijo duro de cabra, azeitonas, uma garrafa de vinho. A lua já estava meio palmo sobre o mar, as sombras da verga e do mastro grande vieram deitar-se-lhe aos pés. É realmente bonita essa caravela, disse a mulher e emendou logo. A tua caravela. Desconfio que não será por muito tempo. Navegues ou não navegues com ela é tua, deu-te o rei. Pedi-lhe para ir procurar uma ilha desconhecida. Mas essas coisas não se fazem, disse a mulher, do pé para a mão. Levam o seu tempo. Já o meu avô dizia que quem vai ao mar havia-se em terra. E mais, não era ele marinheiro. Sem tripulantes não poderemos navegar. Já o tinhas dito. E há que abastecer o barco das 1000 coisas necessárias a uma viagem como esta, que não se sabe aonde nos levará. Evidentemente, e depois teremos de esperar que seja boa a estação e sair com boa maré, e vir gente ao cais a desejar-nos boa viagem. Estás a rir-te de mim. Nunca me riria de quem me faz sair pela porta das decisões. Desculpa. E não tornarei a passar por ela, suceda o que suceder. O luar iluminava em cheio a cara da mulher da limpeza. É bonita, realmente é bonita, pensou o homem, que desta vez não estava a referir-se à caravela. A mulher essa não pensou nada, devia ter pensado tudo durante aqueles 3 dias, quando entreabria de vez em quando a porta para ver se aquele ainda continuava lá fora, à espera. Não sobrou migalha de pão ou de queijo, nem gota de vinho, os caroços das azeitonas foram atirados para a água, e o chão está tão limpo como ficara quando a mulher da limpeza lhe passou por cima o último esfregão. A sirene de um paquete que saía para o mar soltou um ronco potente, como deviam ter sido os do Leviatã, e a mulher disse: quando for a nossa vez, faremos menos barulho. Apesar de estarem no interior da doca, a água ondulou um pouco à passagem do paquete e o homem disse: mas balouçaremos muito mais. Riram os 2, depois ficaram calados, passado um bocado deles, um deles opinou que o melhor seria irem dormir. Não é que eu tenha muito sono, e o outro concordou, nem eu. Depois calaram-se outra vez. A lua subiu e continuou a subir, e em certa altura a mulher disse: há beliches lá embaixo. E o homem disse: sim. E foi então que se levantaram, que desceram à coberta. Aí a mulher disse: até amanhã, eu vou para este lado. E o homem respondeu: e eu vou para este. Até amanhã. Não disseram bom bordo nem este bordo, de certo por estarem ainda a praticar na arte. A mulher voltou atrás. Tinha-me esquecido. Tirou do braço do avental 2 cotos de vela. Encontrei-os quando andava a limpar. O que não tenho é fósforos. Eu tenho, disse o homem. Ela segurou as velas, uma em cada mão. Ele acendeu um fósforo, depois, abrigando a chama sob a cúpula dos dedos curvados, levou-a com todo cuidado aos velhos pavios. A luz pegou, cresceu lentamente, como faz o luar, banhou a cara da mulher da limpeza. Nem seria preciso dizer o que ele pensou. É bonita. Mas o que ela pensou, sim. Vê-se bem que só tem olhos para a ilha desconhecida. Aqui está como as pessoas se enganam dos sentidos do olhar, sobretudo ao princípio. Ela entregou-lhe uma vela, disse: até amanhã, dorme bem. E ele quis dizer o mesmo, de outra maneira. Que tenhas sonhos felizes. Foi a frase que lhe saiu. Daqui a pouco, quando estiver lá embaixo, deitado no beliche, vir-lhe-ão à ideia outras frases,
mais espirituosas, sobretudo mais insinuantes, como se espera que sejam as de um homem quando está a sós com uma mulher. Perguntava-se se já dormiria, se seria tardado a entrar no sono. Depois imaginou que andava à procura dela e não encontrava em nenhum sítio, que estavam perdidos os dois num barco enorme. O sonho é um prestidigitador hábil. Muda as proporções das coisas e as suas distâncias. Separa as pessoas e elas estão juntas, reúne-as e quase que não se veem uma a outra. A mulher dorme a poucos metros e ele não soube como alcançá-la, quando é tão fácil ir de bom bordo a este bordo.